Eu gosto muito de estar com você toda semana. Eu, você, o meu convidado, o seu convidado. São pessoas que trazem informações bastante interessantes. E hoje eu trago a Vanessa Paola Gaspari. Ela é terapeuta ocupacional, mestrado pela Unicamp na área de saúde mental, doutoranda pela Unifesp, professora da Universidade Pitágoras na área de graduação e pós-graduação. Conversará comigo sobre liderança. Vanessa, liderança é um dom ou algo a ser treinado, ou ambos? Olha, hoje a gente está falando numa situação que mudou muito em relação a alguns conceitos, desde que a gente trabalha tanto na área de administração, com gestão de pessoas, e o principal ponto é que tudo a gente pode aprender. Se a gente estiver aberto para isso, desde características de uma gestão de pessoas ou até números, enfim, tudo você pode aprender. Então, saber liderar é algo que você tem numa técnica, estando aberto para isso, você vai aprender. Cada um pode ter uma forma de liderança, estilos diferentes, mas dependendo do seu objetivo e o quanto você esteja disposto a isso, você consegue. Então, a gente pode falar em temas como, se a gente pensar, como era a forma de liderança desde os primórdios. A gente usava a liderança, pensando na escravidão, com um capataz, com a chibata na mão, fazendo o indivíduo trabalhar para ele e dar o quê? Força física. E era uma forma de liderança. Eu usava o abuso do poder para oprimir alguém e me dar uma força física. Depois a gente passou por um período onde eu precisava, na era industrial, fazer as pessoas trabalharem e me dar mais que isso. Eu comecei a formar esses indivíduos, estimular a área mental para eles produzirem. Foi uma forma de liderança diferente. Eu comecei a moldar como chegar nesse indivíduo e fazer ele trabalhar comigo. Claro que sempre existe uma troca do que eu vou dar e do que ele vai receber. A gente vai trabalhar sempre dessa forma. Mas hoje a principal questão, para eu liderar e ser liderado, não tem como eu só usar a força física ou a força mental. Eu também tenho que usar a intuição, eu tenho que estar disposto à parte emocional. Então, tudo isso vai fazer um composto para montar um líder e os liderados. Me diga uma coisa, a humanidade produziu grandes líderes. Só para citar dois exemplos absolutamente antagônicos, Hitler e Gandhi. Eu gosto muito dessas características porque a humanidade, o ser humano é um ser tão fascinante que consegue construir. Hitler e Gandhi viveram inclusive em épocas, foram conterrâneos. Quais as características de um grande líder? Porque a liderança, quer dizer, eu gosto de citar Hitler, que ele levou a um conflito mundial de 50 milhões de mortes, mais ou menos. O que leva uma pessoa a ter essas características? O que leva um grande líder a influenciar multidões? A gente pode pensar num líder autoritário, que ele detenha o poder e, de certa forma, ele vai fazer seguidores através dessa opressão. Só que, ao mesmo tempo, o ser humano é algo complexo, onde a gente, apesar de oprimir alguém, isso vai nos dar a sensação de poder e eu vou me sentir bem. E a pessoa que está sendo liderada, tirando a questão da opressão, da submissão, de questões de classes sociais, hierarquia, até nessa época de poderes que eu tinha que ter uma força muito maior a ser respeitada, alguns indivíduos inconscientemente acabam idolatrando aquele líder por um poder que gostariam de ter. E acabam embarcando nessa submissão de uma forma submissa mesmo, mas idolatrando aquilo. Eu queria ter aquilo. Então, hoje a gente tem muito claro que a humanidade passa por esses detalhes. Em algumas situações existem pessoas que seguem determinados líderes que dão exemplos ruins, né? Seguem determinadas filosofias que dão exemplos ruins. Então, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo patamar, mas entra nesse conflito do que eu gostaria de ter em relação a conquistar o outro e o que eu gostaria de fazer. E nessa questão, a gente ainda tinha um líder que conseguia colher frutos, o líder autoritário. Hoje não, a gente tem que ter uma mescla muito boa entre a autoridade, entre a democracia, entre um líder mais aberto. Você não consegue hoje, no mercado de trabalho na sua vida, ser uma pessoa que utiliza apenas uma forma de conduta.
Se eu sou um líder autoritário, quero que a minha equipe faça exatamente só o que eu mandar, eu estou fadado a perder minha equipe daqui a um tempo. Porque a falta de autonomia dentro de um contexto de trabalho vai minando aquele indivíduo, ele perde o papel dele ali dentro, então não tem por que ele ficar. Então essa liberdade aparece muito mais. Mas antes, esses líderes, eles eram muito opressores. E as pessoas tinham o sonho de ter esse poder, né? Então eles acabavam tendo mais notoriedade. Me diga uma coisa, o líder às vezes tomam decisões drásticas. Conta-se uma história, eu assisti isso num documentário, que Churchill descobriram, eles desvendaram um código nazista. E descobriram que os nazistas atacariam uma cidadezinha inglesa. E aí ele ficou com um conflito. Se eu preparo as defesas, eu declaro para os nazistas que eu sei o código deles. E, então o líder, só para citar um exemplo, de uma decisão que envolve, às vezes o líder toma decisões que envolvem não só a vida dele, mas a vida de pessoas. E quero dizer, nesse caso especificamente, a vida no sentido literal. Como um líder toma decisões que envolvem pessoas e depois coloca a cabeça no travesseiro e dorme em paz? Infelizmente, se a gente colocar na balança hoje essa luta entre um equilíbrio de fazer o grupo ganhar, né, a equipe toda ganhar, ou simplesmente este indivíduo, você citou um exemplo que é um exemplo que na história hoje ele não encaixa e não tem uma vida longa. Esse líder prepotente, esse líder que toma algumas atitudes onde ele está pensando num todo, mas ao mesmo tempo ele está se livrando de certas responsabilidades, a gente, com toda essa globalização, com toda a troca de informação, com a busca de informações que os indivíduos hoje têm, muito mais facilidade e vontade de ter, isso daí vai ter um tempo curto de vida, né? Ele vai dormir, vai deitar no travesseiro, ele vai dormir, mas ele não vai ter um sono tranquilo. Ele vai pensar que daqui a pouco ele vai ter que procurar uma nova estratégia para sobreviver. E se a gente ficar só pensando em estratégias para sobreviver e tirar alguma vantagem, você vai sair fora do grupo. Não, é uma seleção natural, é um processo evolutivo. As informações valem muito mais dentro de um grupo. E uma equipe, ela tem que pensar o tempo todo no conjunto como campeão. Independente se eu gosto de você ou não e você está no meu grupo, só que juntos nós fazemos um trabalho bom, é o grupo que vale. A equipe que vale, né? A palavra grupo a gente se utilizava muito, mas se eu pensar num grupo, ele não tem essa união tão forte. Mas a palavra equipe, a palavra time vai fazer isso. Então, as pessoas não têm como pensar individualmente se elas vão trabalhar nessa filosofia. E o líder hoje, ele não consegue trabalhar assim. Se ele tem essa filosofia, ele vai sair do mercado. Se ele tem essa filosofia até dentro da casa dele, com a família dele, ele vai ser excluído. Vai ser do mercado. Ele vai ser excluído. Então, as pessoas, até quem tem essa capacidade de liderança, né, quem tem essa desenvoltura maior de conseguir atrair as pessoas, se expor, porque o líder ele acaba se expondo, né, ele não pode pensar nisso só no trabalho. Porque ele leva esse estilo para a casa dele. Né? E a família vai sentir. E se ele começa a perder coisas dentro de casa, no trabalho, ele vai ter que avaliar. Ele tem que parar e pensar e avaliar o que eu estou fazendo. Né? Me diga uma coisa. Um líder, talvez uma das características do líder é a habilidade de estimular pessoas. Quer dizer, algumas pessoas, por algumas circunstâncias, elas conseguem isso. Como um líder hoje, você já deu algumas dicas, né? A questão de respeitar o grupo, de não ser... O líder autoritário é um líder, segundo você falou, um líder de espaço curto de tempo e coisas. Como um líder estimula as pessoas? É por técnicas, é por jeito, é por exemplo? Nós temos várias situações técnicas, né? Claro que tudo que a gente acaba lendo em vários livros, em vários artigos, em vários estudiosos dessa área, a gente vai unindo todas essas informações e acaba criando um jeito de transformar as técnicas em algo único. Né? Cada indivíduo começa a montar o seu estilo, ou outros são líderes natos, eles não tiveram que ler ou nem estudar nada, eles já têm essa característica e depois com a questão técnica ele vai aprimorar. Mas o diferencial dentro de toda essa questão é que para eu ser líder, eu tenho que ter liderados. Eu tenho que ter pessoas que tenham algo a ver comigo e que vão trabalhar comigo. Então o líder ele vai trabalhar algumas técnicas de motivação.
E a motivação, ela vem de várias formas e não necessariamente como a gente acaba acostumando a ouvir muito e vendo. Então, assim, olha, se você fizer um excelente trabalho, se a gente atingir tal cota, a gente vai ter um prêmio. A questão de prêmio, a premiação dessa forma material, ela também tem que ter muito equilíbrio. Porque se eu sempre te dou alguma coisa quando você produz algo legal, na próxima meta, o seu colaborador não vai estar satisfeito com só aquilo. Porque aquilo já se transformou no básico, né? Já é o limite. Eu fiz, eu ganhei. Eu preciso sempre de algo mais. Então você cria um ciclo vicioso que ele acaba, num momento, parando de ser produtivo. Então a gente tem que trabalhar, lógico, com questões de bonificação, com questões de plano de carreira, com questões principalmente de autonomia. Mostrar e dar liberdade para quem está dentro da sua equipe de trazer algo novo, de se expor. O fato da pessoa chegar para você e te dar alguma dica do que ela deseja fazer, já é alguém que você pode puxar dentro da sua equipe. Hoje você não consegue ter no mercado alguém que chegue e seja, olha, eu fui contratado para ser motorista. Se você pedir para ele, por favor, você pode pegar aquela caixa? Não, eu fui contratado para ser motorista, não para pegar caixa. Esse indivíduo também, no mercado de trabalho, vai ter problema. Vai ter dúvida curta. Sim, nós precisamos hoje do quê? Ter uma expansão maior do que a gente é capaz de fazer e pensar no grupo. Né? Se a minha empresa precisa de mim nesse momento para fazer isso, eu vou ajudar porque nós vamos crescer juntos. O sucesso da minha empresa é o meu sucesso. O líder tem que passar isso. O chefe, o supervisor, o gerente, ele tem que dar a entender para o colaborador dele que se ele vestir a camisa do grupo, ele vai estar bem, porque todos vão estar bem. Então, é o quê? Um elogio na hora correta, é ouvir esse indivíduo e não só criticar a ideia ou roubar a ideia, e sim dar os créditos para quem merece. Então, isso é muito importante, essa autonomia, essa motivação dentro do trabalho e fora, uma questão de assim, vai ter um jantar, não só a confraternização do final do ano que todas as empresas fazem, que hoje já virou o quê? É obrigado a ter, se não tiver o jantar do final do ano, né? Então, não é isso, são coisas, pequenos detalhes, pequenas surpresas para o colaborador que vai fazer a diferença. Então, se eu tenho lá um contrato, você vai ganhar esses 10 itens. Ele cumpriu, ele vai estar recebendo o que está no contrato. Mas se um dia eu aparecer com uma coisinha a mais para ele, não é que a gente está enganando o ser humano, a gente está tentando agradar como a gente faz. Não, é uma forma de sacanear, eu estou agradando para deixar ele. Não é isso. Porque também se a gente fizer dessa forma falsa, a gente também, esse colaborador vai saber, enfim. Mas é realmente dar espaço para a pessoa. A motivação vem de diversas técnicas, a gente tem vivências interessantes, a gente tem dinâmicas muito interessantes. Mas o principal ponto é fazer o indivíduo pensar qual é o papel dele no grupo e ver e ele reconhecer que ele é importante dentro desse grupo. Para você que nos assiste, temos uma grande oportunidade. Daremos um livro a cada programa. Para participar é muito simples. Basta acessar o nosso site www.derosecampinas.com.br e responder a pergunta: qual é o programa que preenche os seus sábados com informação de qualidade? Para a primeira pessoa daremos um livro, para demais um livro pocket. Participe! Asana, a magia do movimento que eleva o espírito num apelo à beleza, criando obras de arte corporal, gerando esculturas viventes, brotando umas das outras encadeadas por um sutil fio de continuidade e de harmonia indescritível. Assim como o escultor, desgastando o bloco de pedra fria, faz surgir a obra-prima que em seu interior jazia, da mesma forma o yogin se transfigura e deixa aflorar obra e artista na execução coreográfica dessa dança milenar. Isso é asana. Toda semana eu respondo uma ou duas perguntas para você. Você pode ir na nossa casa virtual www.derosecampinas.com.br. Lá tem os temas que eu respondo. As minhas respostas são a minha forma de pensar. Você não precisa concordar com elas.
Sustentabilidade é um termo da moda, mas parece incompatível com a vida moderna. Estou errada? Evidentemente, o mundo caminha para uma solução não muito bacana se não mudarmos alguns valores. E a sustentabilidade é a ideia de repensar esses valores. Evidentemente, a ideia do descartável, só para citar um exemplo, é incompatível com sustentabilidade. Todos os dias eu jogo, se você reparar o volume de lixo que cada ser humano produz hoje, é uma coisa insustentável a longo prazo. Então penso que você, na minha opinião, você está certa sim, nós temos que mudar. Do jeito que está, a vida moderna é incompatível com sustentabilidade, mas nós temos a habilidade de mudar e construir maneiras diferentes de pensar, de agir e aí sim entrar numa sintonia mais profunda com a sustentabilidade. Quando eu estimulo pessoas, uma das características é através do exemplo. Quer dizer, o líder é importante para a equipe que o líder seja um exemplo daquilo que ele propõe? Ele é um modelo, né? Então a gente vai seguir alguém que eu confie e acredite. Se ele vem e prega uma coisa e ele faz ao contrário, como que eu vou acreditar no que ele me fala e realmente executar o que ele me pediu? Então ele também tem que fazer parte desse contexto. Tem que existir uma lógica dentro de todo esse caminho que está sendo percorrido. Então o colaborador, a família, a equipe, o grupo que ele está envolvido vai ter que sentir a mesma linha, a mesma vibração. Como eu falei com você logo no início, a gente trabalhou por etapas desenvolver as nossas habilidades, as nossas lideranças, as nossas formas de modelos de gestão que vinham dessa questão do esforço físico, mental, enfim. Hoje, o que mais se prega é pensar na questão emocional e na intuição do indivíduo da minha equipe. E se esse líder não der espaço para esse indivíduo intuir e se sentir livre para pensar... Só desculpe interrompê-la, Vanessa. O que é intuir? O que você chama quando você diz intuir? O que você se refere? O indivíduo está mais aberto, se sentir mais livre para perceber as coisas, estar mais aberto a perceber as coisas. A questão da percepção é algo muito importante dentro de uma liderança. Eu tenho que perceber, se você chegar para trabalhar hoje e você não está bem, eu tenho que sentir isso. Porque, de repente, a sua produtividade não está legal naquele dia porque você está com algum problema. E o que acontece? Às vezes, se esse líder não tem esse feeling, ele vai lá e briga com você. Ele te deixa mais para baixo. Ele está atrapalhando o teu processo. Então, uma outra linha que está aparecendo demais é a gente deixar a questão não só da gestão, da liderança, enfim, na parte administrativa, a feminilidade aparecer um pouco mais. Porque a mulher, ela é mais intuitiva, ela é mais sensível, ela olha o indivíduo como um todo, ela não é tão racional e pontual. E o homem já tem essa característica, né? Então, o que seria hoje? A gente tentar olhar para tudo dentro da empresa e ver os pequenos detalhes que aparecem e tentar ajudar, antes de eu recriminar, ou fazer esse indivíduo trabalhar como robô. Porque como robô, a gente não quer mais. Máquinas eu tenho, máquinas eu substituo. Informação que cada indivíduo criou ao longo do tempo e compartilha dentro do meu grupo, se eu perder, eu estou perdendo algo importante. A gente tem a substituição, claro, existem pessoas no mercado que podem substituir, né, rei morto, rei posto, mas cada indivíduo tem algo a mais a compartilhar e doar. Então eu tenho que valorizar. E intuir é eu estar aberto a isso, eu perceber o que cada um tem para me dar naquele momento, eu valorizar o que o outro tem de importante. Se a gente, eu dou um exemplo que é interessante, quando a gente tem um filho, ele não está indo bem em matemática, né? E ele vai bem, matemática. Mas ele vai bem em biologia. O que a gente faz? Eu contrato um professor de matemática para ele. Isso já é uma característica nossa que ainda a gente está preso ao esquema de que a gente tem que ter sempre um nível bom em tudo. Só que se a gente tiver um nível bom em tudo, nós não temos um nível bom, nós temos um nível mediano em tudo. Então, o que eu tenho que aproveitar? Deixa o meu filho passar com a média em matemática, ele entendeu o que é aquilo, mas eu contrato um professor de biologia para ele, porque é uma coisa que ele adora. Então, eu vou contratar um professor para deixar ele ficar muito melhor em biologia. E aí, tudo que ele tiver de bom daquela habilidade, ele poder doar para mim, ele vai cooperar mais com o grupo. Então, se o líder perceber esses detalhes dentro do grupo, é interessante. Não é que ele querer todo mundo nivelar no mesmo esquema e todo mundo ser igual, eu tenho a equipe top. Não. Cada um tem o seu papel ali dentro
e eu fazer isso aparecer. Nos dias de hoje, ser empresário, assim, vamos trabalhar num patamar um pouco diferente. Ser empresário precisa ser líder ou não? Quer dizer, falando para a pessoa que almeja abrir um negócio, alguma coisa assim, ele precisa ser líder ou ele contrata o líder? Ele pode contratar. Ele vai ter que olhar o quê? Eu quero abrir um negócio, o que eu tenho de bom para dar para o meu negócio? Bom, eu tenho dinheiro, mas eu não sei gerir esse dinheiro, eu não sei administrar esse dinheiro, então eu vou contratar alguém bom para fazer isso para mim, para fazer parte do meu grupo. Eu não vou contratar alguém pior, eu não vou contratar alguém igual a mim. Não, se eu quero que vá bem, eu vou achar pessoas que se adequem a essas questões e faça todo mundo junto. O que a gente também não pode confundir é assim, uma pessoa tímida, que não sabe falar muito bem em público, que é um pouco mais acanhada, ele não é líder? Não necessariamente. Ele pode ter uma forma diferente de liderar, né? Ele pode ter uma forma de atrair as pessoas de uma outra maneira e fazer essas pessoas, se é preciso chegar numa massa, que faça esse papel por ele. Eu consigo trazer alguém que compre a minha ideia, que se apaixone pelo produto que eu quero vender, pela minha filosofia, então a gente vai agregando esses indivíduos diferentes, aí cada um eu vou delegar para o que é melhor que ele tem a fazer para ele desempenhar. Uhum. Uma coisa assim importante agora do ponto de vista do liderado, principalmente no mundo corporativo, quando eu discordo do líder, eventualmente, às vezes tem um ambiente amplamente democrático na empresa, às vezes não. Como eu lido com essa discordância, eu expresso, talvez eu seja perseguido por isso, como eu lido com isso para que, de alguma maneira, eu tenha um conforto interior e, por outro lado, eu não seja perseguido? Algumas empresas elas estão usando algumas atitudes e algumas técnicas interessantes para fazer isso. Tanto para não fazer que o colaborador se sinta oprimido ou com medo de dar uma ideia, porque a gente tem muito isso, às vezes a pessoa tem uma ideia muito boa, mas eu não vou chegar no meu chefe porque eu tenho medo de depois ele não concordar e eu sofrer alguma consequência negativa com isso. Então eles montam caixas de sugestões. Então você pode colocar desde um projeto a uma ideia maravilhosa ali dentro, e aí depois você pode até receber uma bonificação. Você pode inicialmente colocar isso como algo anônimo. Quando a ideia vier à tona, eu vier lá e vou elogiar, olha, a ideia 10 foi maravilhosa, foi isso, isso, isso. Aí a pessoa assume, né? Então, se a ideia é ruim e ficou em stand-by, quem tinha medo de falar não vai ser punido, né? E, claro que tem que ter um feedback. Olha, a ideia 8, eu não sei de quem é, não vou falar, mas olha, por esse motivo ela não vai acontecer. Então, o importante é, se alguém me der uma ideia, antes de eu criticar de forma agressiva, eu pontuar os pontos negativos e que às vezes o meu colaborador não enxergou, ele não tem essa experiência. Então essa troca, né, essa importância de eu dar liberdade para alguém trazer algo para mim, a empresa vai vencer, a equipe vai vencer, o grupo que está envolvido no trabalho vai só ter a ganhar. Então a gente não tem que ter medo. A maioria das empresas hoje dão essa liberdade. Mas se o colaborador vai fazer isso, ele também tem que ter a segurança dos argumentos que ele vai utilizar. Eu não posso ter uma ideia e dizer assim, mas de onde veio, quais as estratégias? Se eu não tiver estratégia para mostrar, aí sim se é alguém que eu vou levar um monte de xingo, não vou ter nenhum argumento, enfim, vou sair. Mas se eu tiver estratégia, se eu tiver seguro, a gente não tem que ter medo, porque as empresas hoje querem isso. Que sugestões você daria para que os líderes se tornem melhores, além das que você já deu? Você já falou dessa coisa de que hoje um líder já não cabe mais um líder autoritário, hoje a perspectiva já é diferente, você precisa de um líder que se integre com as pessoas, um líder que vista a camisa também do grupo, quer dizer, você faz, não é só simplesmente faça o que eu digo, não faça o que eu faço, você precisa fazer. Então, algumas dicas você já deu no decorrer. Que dicas mais você daria para o líder, para que ele se torne melhor, se supere como líder? Acho que todo indivíduo hoje busca uma superação em relação ao nosso desenvolvimento, tanto emocional quanto dentro da profissão. Só que nenhum dos dois ele anda separado, como a gente comentou. Se eu estou melhor, né, profissionalmente, se eu estou me aprimorando, eu estou lendo mais, eu estou participando e conhecendo outros indivíduos, eu estou tendo essa troca constante. Isso vai refletir em tudo na minha vida. O principal ponto é eu estar aberto a isso.
Essa questão da intuição que a gente comentou, experimentar coisas diferentes, ouvir indivíduos que eu às vezes já falei mal ou tinha algum tipo de receio de aproximar. Então, filosofias de outras empresas, né? Cursos, às vezes o indivíduo ele está muito bem dentro de uma empresa, ele já lidera um grupo grande, ele está muito bom, e quando chega alguém lá e fala, olha, a gente vai fazer uma dinâmica, essa empresa tem uma visão diferente de atividades, não, eu não vou participar, eu já estou bem, não preciso ir. Quanto mais você coloca amarras, por já estar num nível considerado bom para você, maiores são as chances de, a curto prazo, alguém te superar. E você aí não vai entender o que aconteceu. Vanessa, muito, muito obrigado por trazer esses esclarecimentos para o nosso público. Obrigado pela sua presença. Agradeço o convite. Obrigada a vocês. Para você, uma excelente semana. Que a sua semana seja verdadeiramente especial. E toda semana você me recebe na sua casa. Muito, 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 muito obrigado. Temos uma audiência que superou completamente as nossas expectativas, graças a você que nos recebe toda semana. Muito, muito, muito obrigado.